Com os irmãos nesta congregação mais uma vez. Toda vez que é convidado para estar com os irmãos, é um prazer estar com vocês. Eu quero fazer uma leitura no livro de Filemon, para você encontrar mais fácil. Você encontra o livro dos Hebreus e aí você volta, você vai encontrar o livro de Filemon, porque é somente uma folha da Bíblia, né, que nós temos. Se fosse colocar, seria um capítulo, né? Então é um livro pequeno, pouco lido, né? Pouco lido. Quem já leu esse livro por 5 vezes este ano? Levante a mão assim. Ninguém. Nós vamos ler então todos juntos. Quem achou, diga: eu já achei, pastor. Já achei, pastor. Quem não achou, diga: estou procurando, pastor. Glória a Deus. Acho o livro de Hebreus. Se a pessoa tiver com dificuldade, ajuda ela a encontrar o livro de Hebreus. Acha o livro de Hebreus, aí você volta no capítulo 1 de Hebreus, você volta um pouquinho para Gênesis, aí você volta. Está do lado do livro de Hebreus. Glória a Deus. Capítulo diz assim, o primeiro versículo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e a irmã Afia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que, ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não haja como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu o pagarei, para não te dizer que a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiando
na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao meu tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser conhecido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco no Espírito. Todos digam amém. Glória a Deus. Podem tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma alegria receber a oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor para nós nesta noite. Eu tenho aqui um DVD só sobrou esse. Acabou tudo. Só sobrou esse aqui do tema é A Mentira de Ananias e Safira. Se você quiser adquirir, por apenas R$10. Só ficou esse DVD aqui. Os outros já acabou. Mas se você quiser assistir outros vídeos, você pode procurar o canal no YouTube, para ficar mais fácil para você achar. Você procura lá, como tem muitos marcos, como tem muitos arquivos, como tem muitos pastores, aí para ficar mais fácil de achar, você procura Pastor Marquinhos pregando na Santa Ceia, aí vai achar lá. Ou você põe www.aquepoder.gmail.com, você vai encontrar os vídeos lá. Você se inscreve no canal, aí você vai encontrar os vídeos para você poder assistir o que Deus vai falar no seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa leitura que nós fizemos da palavra do Senhor vai falar sobre a história de um dos apóstolos. O apóstolo Paulo, embora ele mesmo dizendo que não era digno de ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus, mas esse mesmo apóstolo dizendo que aprove a Deus o chamar para este ministério, e ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. E esse Paulo, que outra hora havia perseguido tanto a igreja, a Bíblia diz que chegou um determinado momento da história que ele viu um dos diáconos da igreja, chamado Estevão, sendo apedrejado. A Bíblia diz que no momento que Estevão estava para ser morto, apedrejado pela multidão que o cercou numa praça pública, pegaram as vestes de Estevão e depositaram elas aos pés de Saulo de Tarso, que é esse Paulo. A Bíblia diz que ele consentiu na morte quando os opositores se levantaram para querer matar, apedrejar Estevão. Ele, no momento da situação, ele não disse nem que sim e nem que não. Ele ficou no meio do caminho. Então ele consentiu naquilo que aconteceu. Diz a Bíblia que Estevão, quando estava para ser morto, antes da morte chegar a ele, ele pediu a Deus que perdoasse os pecados daqueles que estavam fazendo aquele ato, aquela maldade, apedrejando, porque ele estava pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que no momento que Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o céu e ele vê o céu se abrindo. E a Bíblia diz que quando ele vê o céu se abrir, ele vê o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia. Ele vê os céus abertos. Ele vê Jesus. A Bíblia diz no livro do Atos dos Apóstolos que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, após a ressurreição, a Bíblia diz que ele, subindo para o céu, para onde primeiro ele estava, de repente as nuvens o cobriram
Paulo escreve que Deus lhe deu o direito de se assentar no trono à direita do seu Pai, porque ele venceu. E Deus lhe deu um nome, diz a Bíblia que Paulo também escreve, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pelo nome de Jesus, se dobra o joelho dos que estão no céu, na terra e até debaixo da terra, e todos têm que reverenciar, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E quando Estevão está sendo apedrejado, ele não vê Jesus que subiu ao céu, assentado no trono. A Bíblia diz que ele vê Jesus em pé, à direita de Deus, e ele diz: eis que vejo os céus abertos. E houve uma pessoa inspirada por Deus que escreveu um hino, e no hino ela cantava mais ou menos assim: eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele veio ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir, estou pronto para subir. Este mundo deixarei, este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele veio ao meu encontro. Suas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir, estou pronto para subir. Este mundo deixarei, este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Estevão vê os céus abertos e Jesus em pé, glorificado, num corpo glorificado. E esse Saulo que viu esta cena, depois desta situação que ele vê, um diácono da igreja sendo apedrejado, ele sai para ir com carta das autoridades da sua época, para entrar nas casas, nos lugares havia onde os cristãos, para poder prendê-los, maltratá-los, por causa da palavra. Mas a Bíblia diz que em um certo momento, ele indo de encontro para prender os cristãos, ele sentado sobre um animal, ao clarão do dia, diz a Bíblia que ouve-se uma voz do céu e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? A Bíblia diz que ele cai daquele animal, ele cai com o rosto no chão, e as pessoas que estavam lhe acompanhando também caíram, ouviram a voz, e o clarão é como a luz do meio-dia, que era aproximadamente esta hora. A Bíblia diz que ele cai, no momento que ele cai, ele fica cego.
E ele pergunta: quem é, Senhor, que está falando? Diz a Bíblia que Jesus fala: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. A Bíblia diz que Jesus diz para ele: entra na rua chamada direita, você vai encontrar uma casa de um servo meu, você vai ficar nessa casa. E a Bíblia diz que ele ficou por 3 dias sem comer e sem beber, e cego. A Bíblia diz: orando a Deus. A Bíblia diz que no momento que ele está orando, no período do momento da oração, o Senhor vai na casa de um outro servo dele e fala com Ananias. Ananias vai orar, Deus fala com Ananias. Deus ainda fala no meio da oração. Deus ainda manda a resposta no meio da oração. Deus ainda dá a revelação no meio da oração. A Bíblia diz que Ananias está orando na casa dele, e quando Ananias está orando, Deus vai falar com ele através de Jesus. E Jesus fala com Ananias dizendo: Ananias, você vai à rua chamada direita, e você vai entrar na casa do meu servo. Pergunta para ele que lá tem um moço chamado Saulo de Tarso. Você vai lá e você vai orar por ele. A fama de Saulo não era boa. Ele era um homem, ele era cuidador da lei. Ele era um homem que tinha uma ciência, uma capacidade intelectual muito grande. Ele era um homem que tinha dupla cidadania. Ele tinha a cidadania judia e também tinha a cidadania que ele era grego. Ou melhor, ele era romano. Ele era um homem capaz. Ele aprendeu, estudou na universidade, nas melhores da sua época, e aprendeu aos pés dos maiores doutores da sua época, chamado Gamaliel. Ele era um homem que sabia falar o grego, ele era um homem que sabia falar a língua romana, ele era um homem que sabia falar o hebraico, ele era um homem que tinha conhecimento das leis, ele era um fariseu, ele era um homem separado para um exercício e capacitado para aquilo que ele fazia. A Bíblia diz que esse homem, nesta capacidade que ele tinha de influenciar as pessoas, a Bíblia diz que esse homem, ele chegou um momento que não tinha mais capacidade nenhuma, porque se encontrava cego, estava com a cara no chão, porque estava perseguindo a igreja de Deus. E quem persegue a igreja de Deus, na igreja que eu digo, não é estas paredes que aqui se encontram. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Salomão edificou uma casa para Deus, Deus falou que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas aquela casa que Salomão edificou, Deus ia receber sim para a sua glória e para a sua adoração. E toda oração que se fizesse nesta casa, Deus ia ouvir a oração e Deus ia responder a oração. Deus estava prevendo ao futuro de algo que ele ia fazer com a igreja. A Bíblia diz que depois que Salomão edifica o templo, a glória de Deus se manifesta no meio do templo, e a glória de Deus foi muito grande. Para que Deus fez isso? Para que Deus recebeu? Embora Deus não habita em templos de mãos de homens, porque logo mais no futuro, após a vinda do seu filho, ele enviar o Espírito dele, que é a glória dele, sobre a sua igreja. É sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. Ele enviar a glória dele sobre nós, e a glória dele é o Espírito dele, que está sobre a nossa vida, que está sobre a tua vida. A glória dele se manifestou em nós, lá no dia de Pentecoste, no último dia da festa, e ela ainda está aqui nesta noite, está sobre a igreja, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você é templo do Espírito Santo, é templo da morada de Deus, da casa de Deus, e quem persegue o templo de Deus, persegue o próprio Deus. Lamento que face a nuvem sai. Eu sinto a glória dele aqui entre nós nessa noite. Então perseguiu a igreja de Deus, destruiu um dos templos de Deus, mas tudo é pela permissão de Deus. Não tem nada debaixo do céu que aconteça que não seja a permissão de Deus. A Bíblia diz que quando Saulo termina
que ele fez. E o Senhor disse: Ananias, você vai lá orar por ele, porque esse homem é um homem escolhido, ele vai ser um vaso usado nas minhas mãos, e tudo que ele fez de mal, ele vai aprender a padecer por causa do meu nome, ele vai sofrer por causa do meu nome. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Ananias vai até a casa do irmão. Chegando lá, ele encontra Saulo com o rosto no chão orando. Ananias põe as mãos sobre a cabeça dele e diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco apareceu também para mim, e veio falar para você, dizer que tu és um vaso escolhido para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então diz a Bíblia que esse irmão Saulo de Tarso, a Bíblia diz que depois da oração, as escamas que fazia que ele se encontrasse cego caiu nos seus olhos. Ele passou a ver novamente. Ele ficou com os discípulos. Ele passou a aprender a palavra. Na cidade que ele foi para perseguir a igreja, daqui a pouco ele estava dentro das sinagogas pregando a palavra e começou a confundir as pessoas. As pessoas conheciam ele dizendo: isso aí não foi o Saulo que veio aqui para prender os cristãos e agora está pregando em nome de Jesus? Está falando em nome de Jesus que ele veio perseguir? Esta obra de transformação, de regeneração, quem faz é Deus. Nós olhamos um homem de uma situação, achamos que não tem jeito, achamos que não muda, achamos que não pode acontecer, mas quando Deus quer operar, quem vai impedir? Quando Deus quer mudar, quem vai impedir? Quando Deus quer quebrar, quem vai tirar da mão de Deus? Quando Deus quer exaltar, quem vai impedir Deus de exaltar? É Deus que faz a obra. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então esse Saulo, esse Paulo, passou a ser um pregador da palavra. Ele passou a ser um ensinador. Ele começou a andar pela Ásia, por todos os locais, pregando a palavra. Se tornou um missionário. Numa das suas viagens que ele vai fazer, ele tenta ir para um local, o Espírito de Deus o impede de ir. Ele tenta ir para um local, o Espírito de Deus o impede de ir. Daqui a pouco ele vai orar e Deus fala com ele através de uma visão que ele teve. Um homem dizendo: Saulo, ou melhor, Senhor, ajuda-nos. Mande alguém atravessar a Macedônia e nos ajudar. Então a Bíblia diz que ele pega um dos seus companheiros e sai de viagem com ele. Chegando na cidade, havia uma moça que tinha um espírito de adivinhação. As pessoas vinham se consultar com ela, e aquela moça por muitos dias passando atrás de Paulo e Silas, dizendo: esses aí são homens de Deus, esses aí são homens de Deus. Diz a Bíblia que Paulo repreende o espírito de adivinhação que está na vida daquela moça. A Bíblia diz que os homens que cuidavam dela, que eram as pessoas que ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia, mandou que prendesse e açoitasse Paulo e Silas na prisão. Lembra desse homem que batia nas pessoas? Lembra desse homem que perseguia as pessoas? Agora estava indo para a cadeia, depois de ter sido chicoteado, colocaram ele dentro do cárcere interior. Ele estava dentro da prisão, na solitária. A Bíblia diz que prenderam ele e Silas. Eles estavam presos, algemados, descalços, sem a sua capa, dentro da prisão. A Bíblia diz que havia outros presos que estavam naquele local. De repente diz a Bíblia que quase caída a meia-noite, eles começaram a cantar, os dois no canto. Enquanto um cantava, o outro orava. Enquanto o outro orava, o outro cantava. Diz a Bíblia que de repente ouviu-se um barulho dentro da cela. A prisão começou a tremer. Interessante, o epicentro do terremoto que aconteceu só foi naquele local, não tremeu os outros locais. A Bíblia diz que só foi na prisão. E no momento em que a prisão começou a chacoalhar, as portas, os grilhões não puderam suportar a força que estava trabalhando naquele lugar. Deus estava dizendo: os meus filhos podem estar presos, mas a minha palavra
A Bíblia diz que Saulo disse: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Ele, chegando próximo dos apóstolos, diz assim: como eu faço para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Então esse Paulo se tornou um grande pregador da palavra. Ele saiu de lugar em lugar pregando uma palavra. Diz a Bíblia que Deus, pelas mãos de Paulo, operou milagres extraordinários. Diz a Bíblia que ele chegou numa cidade chamada a cidade dos Efésios. Havia um templo muito grande, uma das maravilhas da época, da deusa Diana, que eles acreditavam que era a deusa dos Efésios. Paulo começou a pregar naquela cidade e Deus começou a fazer milagres grandes. Havia naquela cidade muitos encantadores, muitos feiticeiros, pessoas que trabalhavam com artes mágicas durante muito tempo, fora os artesãos que trabalhavam fazendo a imagem da deusa Diana. Então era uma cidade muito idólatra. A Bíblia diz que Paulo começou a pregar ao ponto que as pessoas vinham e se convertiam pelo poder da pregação e pelos sinais que Deus operava. De repente, aqueles homens que trabalhavam fazendo as imagens da deusa se reuniram e diziam: olha, ouvimos falar que em toda a Ásia esses homens têm passado e têm pregado em nome de Jesus. E há de ser que, se eles continuarem pregando esta mensagem e as pessoas começarem a mudar os seus corações e servir a esse Jesus que eles estão pregando, há de ser que o templo da nossa deusa Diana vai cair em descrédito. Isto não é bom. E o que vai ser? Estavam pensando no dinheiro que eles arrecadavam com as imagens. Eles estavam dizendo: o que vai ser do nosso trabalho? Há muitos anos nós temos trabalhado nesse ofício e temos ganhado dinheiro. E se o povo deixar de comprar, nós vamos falir. Eles fizeram um tumulto e foram diante da praça pública e queriam pegar Paulo e matá-lo. A Bíblia diz que ele querendo aparecer diante da multidão, mas os irmãos não deixaram. Ele teve que sair daquela situação fugido. Lembra? Esse que era perseguidor e agora está sendo perseguido por causa da palavra de Deus. Chegou um determinado momento que ele estava numa outra cidade. A Bíblia diz que ele teve que passar pelo cesto, balaio de cesto. Sabe aqueles balaios que a gente tem em casa? Hoje em dia quase não tem mais. Mas quando eu era criança, não falo muito tempo, graças a Deus, tinha aqueles balaios grandes de cesto. E jogava roupa suja, juntava um monte de roupa suja lá. Daí quando ia pegar para lavar, catava o balaio e levava lá perto do tempo e lavava. Colocava o salto dentro do balaio, tampava o balaio, passava pela fila do muro e atravessava ele para ninguém matar ele. Mas teve um dia que não teve jeito. Pegaram ele, apedrejaram ele e acharam que ele estava morto e largaram ele lá. Os irmãos pegaram ele, levaram ele para um local e aí cuidaram dele e aí ele se recuperou. Foi para outro lugar, começou a pregar, Deus trabalhando, pegaram ele, apedrejaram ele de novo. Ficou meio morto, quase meio morto lá, acharam que ele tinha morrido. Pegaram ele de novo, levaram, cuidaram dele. Aí de repente, ele é preso novamente. Nesta prisão que ele está, ele querendo se justificar, porque ele era um cidadão romano. E como ele era um cidadão romano e Roma imperava na sua época, havia algumas leis que não poderiam passar pelos romanos sem o julgamento necessário ou correto. E aí ele passou diante das autoridades e não fizeram muito caso dele. Então levaram ele diante das autoridades máximas e ele apelou para ir para Roma para falar com o imperador. Ele disse: eu quero ir falar com a autoridade máxima, porque aqui não está tendo caso nenhum, não estamos resolvendo. E ele pediu para que fosse. Junto com ele havia outros irmãos que estavam presos com ele. Lucas, que era médico, que escreveu o livro do Atos dos Apóstolos, que relatou, e o escritor do livro de Lucas. Havia Epáfras, aquele que nós lemos agora no livro de Filemão. E havia outros cooperadores que estavam com ele, que estavam presos com ele também. E nesta prisão havia um moço chamado Filemão. Filemão era um moço que ele era escravo. Escravo a gente sabe que não tem muito direito. Você tem que trabalhar para falar com o Senhor só se tiver permissão dele para você poder se apresentar.
sustentar. Hoje já não é fácil. Nós que trabalhamos, somos assalariados, para chegar diante do patrão ou do gerente, não é qualquer hora que chega. Por mais que ele possa estar perambulando dentro da empresa, passando pelos corredores, você lá trabalhando na sua máquina de operação, você não vai chegar diante da autoridade e parar no meio e estar indo lá, eu quero falar com você, eu estou precisando de aumento, geralmente é assim, né? Estou precisando de aumento. Dependendo da sua reação que você fizer, você pode ser mandado embora, porque você não tem muitos direitos. Tem a hora para se fazer tais coisas. Então ele não tinha muito direito. A Bíblia mostra no livro de Levítico a lei a respeito da liberdade do escravo. Só poderia ser livre o escravo quando desse 50 anos depois da festa dos tabernáculos, depois da festa dos Pentecostes, depois da festa dos pães asmos, depois que havia muitas festas, no jubileu, no ano do jubileu, 50 anos escravo. Neste dia do jubileu, depois de 50 anos, todo escravo que estava na casa do seu senhor, o seu senhor tinha que dar todo o dinheiro que ele trabalhou durante a vida inteira. O seu senhor tinha que pagar todos os seus direitos e deixar que ele fosse embora para sua casa. Não poderia mandar o seu escravo embora sem pagar os seus direitos. Mas quando o Senhor era muito bom, quando o Senhor era um Senhor que os escravos tinham prazer de trabalhar para ele, quando ele falava, não, eu não tenho, não quero ir embora, minha família está aqui, meus filhos ficam aqui, eu quero ficar na tua fazenda, eu quero ficar nas tuas terras, o Senhor tem me dado comida, o Senhor tem me dado dignidade, então eu quero ficar aqui. E aí então ele ia fazer ele pegava um negócio chamado de sovela e furava a orelha do seu escravo e colocava uma marca dizendo que aquele homem um dia foi escravo e ele foi liberto no ano do jubileu, mas ele não quis ir embora, porque ele preferiu ficar na casa do seu senhor, porque o Senhor era muito bom, o seu Senhor dava comida para ele, o seu Senhor deu moradia para a sua família, o seu Senhor cuidou dos seus filhos, o seu Senhor dava um salário para ele. Então para que sair da casa do meu Senhor? É melhor ficar aqui do que voltar para uma vida ou qualquer outro lugar. Aqui é um lugar de descanso. Então furava-se a orelha, e toda pessoa que via aquele sinal na orelha daquele homem sabia que um dia ele foi um escravo e que ele foi liberto, mas preferiu ficar na casa do seu Senhor. Essa era a história daqueles que eram escravos. A Bíblia diz que este Filemon, ele foi um moço que tinha uma autoridade, ele era um senhor, ele era um homem poderoso, ele tinha um servo. E o servo, certo dia, a Bíblia conta que ele fez um ato. E esse ato que ele fez, ele fugiu da presença do seu Senhor. Porque, dependendo do ato que o servo fizesse, ele poderia ser levado à morte. E dependendo do caso, até a família sofria se ele fosse casado. A Bíblia diz que ele fugiu da presença do seu Senhor e foi-se embora. Mas logo lá na frente, ele foi preso. E na prisão que ele estava um homem que um dia perseguiu a igreja de Deus. E por causa de ter perseguido a igreja de Deus, Deus o chamou para uma obra especial. E ele também estava preso por causa da palavra. Esse homem era Paulo. Paulo estava na prisão. E a Bíblia diz que Onésimo também, ouvindo falar que ele se encontrava naquele local, a Bíblia diz que Paulo chama aquele prisioneiro e o evangelizou, pregou a mensagem de Jesus Cristo para ele. E a Bíblia diz que ele aceita o Senhor como Salvador da sua vida. Ele passou a ser um servo de Deus, ele passou a ser um servo do Senhor. E por muito aprender aos pés de Paulo na prisão, chegou um determinado momento que chegou a ordem de soltura para ele. Ele foi liberto da prisão, mas antes de ir embora para a prisão, depois de ter se convertido, ele saiu fugindo do seu Senhor. Para onde ir depois da prisão? Para onde ir? Sendo que ele era um homem escravo, sendo que ele era um homem que estava fugindo do seu Senhor. Paulo conhecia o Senhor dele. Na casa do Senhor dele havia uma igreja, havia os irmãos que faziam culto lá, havia os irmãos que prestavam adoração ao Senhor.
Paulo escreveu uma carta, dizendo: eu, Paulo, irmão vosso, venho por meio desta carta dizer ao Senhor, meu amado irmão, que receba a Filemon como servo, não como um escravo qualquer, mas como um irmão em Cristo. Porque eu dou testemunho agora, que alguns dias atrás ele te fez algum mal, outros dias atrás ele era um servo inútil, mas agora eu venho te dizer que ele é muito útil. Recebe ele como se estivesse recebendo a mim mesmo. Sabe quando eu chego na tua casa, meu irmão, que você prepara uma mesa para mim comer e sentar? Sabe quando eu chego na tua casa e você prepara uma cama boa para mim dormir? Sabe quando eu chego na sua casa pela manhã bem cedo, você prepara um café para mim comer? É dessa forma que eu quero que você recebe esse meu irmão amado. Recebe ele como você estivesse recebendo a mim mesmo. E tem mais, eu não quero te ser pesado, embora sendo eu e você irmãos amados, mas eu peço que você faça isso de boa vontade e com muito amor no seu coração. Mas se isso te for pesado, eu, Paulo, peço a você que o recebe. E se ele fez alguma coisa, se ele degradou você em qualquer situação, fica tranquilo, põe isso na minha conta, porque quando eu sair da prisão, eu tenho desejo de estar com você, mas ainda não posso. Mas um dia que eu puder, eu vou até você. Pode pôr na minha conta, porque quando chegar aí, eu vou pagar a conta dele. Tudo que ele te defraudou, põe na minha conta, porque quando chegar aí eu vou pagar. E eu mando a mensagem que você envia aos irmãos, salva os irmãos que estão na tua casa, diz para ele que a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Quando Paulo começa a dizer isso, ele estava mostrando uma figura de um amor de um irmão para com o outro irmão, mostrando o amor de Deus para comigo e para contigo e para com a igreja. Nós éramos todos homens roubadores de Deus, eram todos homens que estávamos fugindo de Deus e caímos aonde? Na prisão do pecado. Estávamos aprisionados pelo pecado e não sabíamos como sair dele, não sabíamos como se regenerar do pecado, fugindo cada vez mais, querendo procurar um caminho, mas não conseguimos encontrar o caminho. Há muitas pessoas que dizem que todo caminho leva a Deus. Pode até levar, mas isso vai ser no dia do juízo final, que todo homem vai estar diante de Deus. Mas a prisão do pecado nos aprisionou e nós fugindo de um lado para o outro, procurando se esconder do nosso Senhor. Foi isso que aconteceu quando Adão caiu lá no paraíso, saiu do paraíso, e daí então veio o pecado por todos os homens, passando por todas as gerações, o pecado consumindo todos os homens, que nasceu de mulher, e todos os homens fugindo da presença de Deus. Mas aprove a Deus nos últimos tempos enviar o seu Filho Jesus, nascido de mulher, para quê? Para vir aqui e dizer ao pecado, para dizer ao diabo, para dizer ao mundo, para dizer a todas as potestades caídas nas regiões celestiais e aprisionadas no inferno, esses que estão aí fugindo, transgredindo no pecado, eu vou pagar a conta deles e vou colocar tudo no meu nome. Eu vou colocar tudo no meu nome. Pode escrever. E como você vai pagar? Vai pagar com o dinheiro do mundo? Vai pagar com o ouro do mundo? Vai pagar com a prata do mundo? Vai pagar com as riquezas do mundo? Ele disse: não, eu não vou pagar com isso, porque isso aí não vai adiantar. Eu vou derramar o meu sangue, e quando eu derramar o meu sangue, eu vou comprá-los com o poder do meu sangue, porque sem derramamento de sangue não há como remir o pecado, e pelo meu sangue eu vou pagar a conta de todos que são considerados pecadores. Mas se eles se arrependerem e olharem para mim na cruz e acreditar que eu sou o Senhor deles, então eu vou pagar a conta. A minha conta foi paga, a tua conta foi paga, a tua conta foi paga, a tua conta foi paga. Ele está aqui nesta noite. Olha para trás, que é sair.
situações do mundo nos aprisionou. Não tínhamos como sair, mas Ele veio, enviado por Deus. Ele veio dizer: eu vou morrer, eu vou ser maltratado por eles, eu vou ser caluniado por eles, eu vou ser perseguido por eles. Alguns vão olhar para mim quando eu estiver na cruz, não vão ver beleza nenhuma em mim. Um soldado, quando eu estiver na cruz, vai transpassar uma lança em mim. Eles vão me dar uma coroa de espinho, vão me dar 39 chibatadas, mas eu não vou voltar para trás. Eu vou continuar seguindo o meu caminho até a morte. Eu vou se tornar um maldito, porque todos que morriam na cruz eram tidos como malditos que vieram ao mundo. Eu vou me tornar um maldito, mas a maldição que vier sobre mim, eu vou libertar todos que vierem acreditar em mim. E o sangue que verter na cruz é o sangue que vai limpar o pecado de todo aquele que está aprisionado. Nós só estamos aqui nesta noite, só cantamos aqui nesta noite, só adoramos aqui nesta noite, porque reconhecemos que Ele morreu e que Ele viveu e que está vivo para todo sempre, e Ele nos perdoou e nos tirou da prisão. Não tinha ninguém para pagar a nossa conta. Paulo disse para um seu irmão amado, disse: ô Filemão, recebe ele, Onésimo. Onésimo recebe Filemão, Filemão recebe Onésimo. Põe na minha conta. Deus olhou para a terra, não viu justo sequer. Não tinha ninguém para pagar a nossa conta. Não tinha ninguém para pagar a conta. E é duro você querer pagar a conta e não ter dinheiro, irmão. Sabe quando a conta de luz chega em casa, você olha e fala: Deus, eu estou desempregado. Sabe a conta de luz quando chega em casa, você olha: Deus, eu não sei se eu como, se eu pago a conta. Sabe quando você abre a porta do armário, do guarda-roupa, da despensa e olha, tudo acabando, você fala: Deus, eu não tenho como pagar. Quando o credor liga, quando alguém bate na porta, como bateu a viúva do Eliseu, dizendo: eu vou levar teu filho como escravo. Ela diz: eu não tenho como pagar a conta. Nós estamos na ponta do abismo para cair para a perdição eterna, e não tínhamos como pagar a conta. Não tínhamos como pagar a conta. Não tínhamos como pagar a conta, irmãos. Eu vou dizer de novo: nós não tínhamos condições de pagar a conta, porque a conta era muito alta. Aleluia! Mas lá na cruz, lá na cruz, entre milhões de milhões que já vieram ao mundo, entre os profetas e os patriarcas, entre homens e mulheres que estão registrados na Bíblia, ninguém teve condições de pagar a nossa conta. Mas Ele veio. Ele disse: eu vou pagar a conta. E eu vou pagar a conta com a minha vida, com o meu sangue. Eu vou dar a minha vida, e eu vou ter o poder de tomá-la novamente. E todos aqueles que acreditarem em mim, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Vós estáis livres por causa da palavra que eu vos prego. Bem-aventurados sois vós quando vos odiares
quando vos perseguires por causa do meu nome. Porque próximo está o reino de Deus. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por esquina, como pedra de tropeço. Ele é a rocha, Ele é a causa de nós estarmos aqui, Ele é a causa de você estar vivo. O pecado já era para ter te levado à morte. O mundo já era para ter te consumido. As situações da vida já era para ter te embaraçado. Você não veio aqui simplesmente porque você sentiu no coração de vir. Você não sentiu de vir aqui. Você não foi convidado por alguém só por vir aqui, não. Foi o Espírito de Deus que disse: vai lá, porque eu tenho uma palavra para a tua vida. Você não tem condição, eu tenho condição de fazer. Você não sabe como fazer? Então deixa eu fazer. Você não sabe como realizar? Deixa eu realizar. Você não sabe resolver? Deixa eu resolver. Você não sabe se curar? Deixa eu te curar. Você não sabe te sarar? Deixa eu te sarar. Você não sabe para onde ir? Deixa eu te conduzir. Você não sabe o que fazer? Deixa eu te orientar. Você não sabe? Deixa eu te ajudar. Sinta a presença de Deus aqui nessa noite. Sinta a presença do Espírito de Deus entre nós aqui nessa noite. Seja grato a Ele porque Ele pagou a tua conta. Havia uma nuvem de embaraço nos apertando, nos marcando, nos amarrando para nos jogar no inferno. Mas Ele veio e desfez o laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. E o nosso socorro está no nome do Senhor. Te coloque de pé nesta noite. Seja grato a Ele aqui nessa noite. Seja grato a Ele. Tem gente que é grato a Ele porque Ele pagou a tua conta. Se é grato a Ele porque Ele pagou a tua conta. Você não tinha condição de pagar e Ele pagou. Você não tinha condição de estar aqui nessa noite, mas Ele te deu. Tinha muita gente que queria estar aqui nessa noite, mas não pode. Tem muita gente que já morreu, se pudesse voltar para se arrepender dos pecados, voltava, mas não pode. Tem muita gente que se pudesse voltar, voltava. Isso está na Bíblia. Lembra do moço que morreu, que era rico? O Lázaro morreu também. E ele estava lá, no calor do inferno. Ele olhou um pouquinho para cima e viu Lázaro no seio de Abraão. E disse: ó, pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo dele e refresque a minha língua, porque o lugar que eu estou está quente demais. E Abraão disse: meu filho, você viveu naquela terra uma vida rica e regalada, não se preocupou com o que há de vir. E esse moço aqui sofreu a vida inteira, agora ele está gozando da vida eterna e você do castigo eterno. Ele disse: então deixa que eu volte e diga à minha família que este lugar é real. Deixa que eu vá e diga para eles que o céu é real e que o inferno também é real. Ele disse: não, aquele que partiu não pode voltar. Lá tem os profetas, lá tem os pastores, os evangelistas, os diáconos, as diaconisas. Deixe que eles preguem, quem quer será salvo. Tem muita gente que se pudesse voltava. Tem muita gente que se pudesse chegava na igreja e dobrava o joelho. Essa igreja está entupida de gente. Se pudesse voltar e dobrar o joelho e dizer: a Deus, eu acredito que o Senhor pagou a minha conta. Deus, eu acredito que o Senhor pagou a minha conta. Voltava, mas não pode. Mas você está aqui nesta noite.
Bíblia diz que os mortos não podem louvar ao Senhor. Mas nós que estamos aqui no Salmo 150 diz: todo que tem fôlego louve e adore o nome do Senhor. Louve com as palmas, louve com a dança, louve, 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 porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser engrandecido. Xarabatori na caramatori anai. O Senhor pagou a tua conta. Se você tem uma razão para dizer muito obrigado, ou dizer o que você quiser para Ele, feche os teus olhos agora. Ele não só pagou a nossa conta, mas Ele deu da porção dele próprio para nós, que foi o Espírito dele. O Espírito dele está aqui no altar, o Espírito dele está aí na igreja, o Espírito dele está sobre você. Então nesta noite, diga, se você tem uma palavra para dizer, se você quiser falar em língua, se você quiser adorar, se você quiser bater palma, faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Nós temos esse momento para dizer a Ele: muito obrigado, Senhor. Você tem. Levante suas mãos para o céu com seus olhos fechados e diga para Ele: Senhor, obrigado por ter pagado a minha conta. Eu não sou mais escravo, eu sou livre. Você não é mais escravo, você é livre. Você é livre para pensar, você é livre para cantar, você é livre para falar com Ele, você é livre para chegar diante do trono da graça, porque no trono da graça você vai alcançar misericórdia. Só quem era escravo sabe o que é ser livre. Então nós sabemos o que é ser livre, porque estamos diante do Pai.